estará em Hebreus capítulo 3 a 7. Vamos orar. Senhor, queremos pedir, ó Pai, te pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Senhor Deus. Que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra. Domingo a domingo temos vindo aqui, Senhor Deus, um lugar, ó Senhor Deus, onde escolhemos para ser um lugar onde cultuamos e adoramos ao Senhor, ó Pai, o que muitas vezes chamamos de casa de oração, casa de Deus, não porque seja um lugar especial, mas ele é especial porque é um lugar de culto, é onde cultuamos e nos encontramos com o nosso Senhor de forma pactual. Senhor, queremos te pedir que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra, que o Senhor esteja nos instruindo através dela. É o que nós pedimos, ó Pai, e nos livrando, Senhor, das nossas próprias mazelas, nosso coração pecaminoso, Pai, nos fazendo cada dia mais e mais santos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abram Hebreus capítulo 11, os versos de 3 a 7. Provavelmente nós não vamos conseguir preencher toda essa exposição no dia de hoje. E eu gostaria que os irmãos estivessem todo o tempo que nós vamos nos deter nesses personagens, mas estivessem olhando para esses personagens no contexto de todo o livro. Às vezes, quando nós estamos expondo um texto, a nossa exposição ela parece bem pontual, mas o propósito não é que seja pontual por simplesmente, é inserir às vezes aquele verso em todo o contexto do livro. O contexto é um contexto de incredulidade. A gente percebe isso todo o tempo, quando o escritor de Hebreus chama esses nossos irmãos ali, alguns que estavam querendo abandonar a fé, por causa de dificuldades ou de determinadas situações que favoreciam aqueles que não se envolviam com o Evangelho. Então, percebam que a perspectiva aqui é gerar no coração dos crentes temor, para que permaneçam lutando pela fé cristã, perseverando nessa fé que foi entregue a nós santos. Eu vou ler do verso 1 até o verso 7. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Nós vimos os primeiros versos da semana passada e percebemos claramente que essa é uma introdução a todo o capítulo. E nessa introdução nós vemos o autor sagrado, através de uma breve exposição, apresentando, formulando algumas sentenças a respeito do que seja a fé. E como eu falei na semana passada, a alma da vida cristã. A fé é a alma da vida cristã. Aí nós vemos que o escritor ele cita exemplos de irmãos que viveram pela fé nesse mundo, e veremos claramente como eles esperavam as promessas que foram endereçadas a eles com a certeza da sua concretização. A maneira como eles agiram e como eles viveram demonstrava isso. Eles tinham certeza daquilo que o Senhor havia prometido e destinado a eles iria se cumprir.
E isso é demonstrado na vida deles e nas ações que eles tinham. Porque essa vida e essas ações que eles tinham representavam as suas expectativas naquilo que eles criam da palavra de Deus ou do chamado de Deus para as suas vidas. Eles puseram total confiança no Senhor. E o verso 3 é a primeira das ocorrências de uma série de 23 usos da expressão pela fé. E eu preferi, nessa perspectiva, não inserir o verso 3 na pregação anterior, mas inseri-la a partir de agora, porque o texto da Sociedade Bíblica do Brasil faz essa separação, né? Esses 3 primeiros versos como os versos introdutórios, e aí ele começa falando dos homens e da sua fé. Mas percebam que dentro da estrutura do texto, esse exemplo de fé começa aqui no verso 3, pela fé, aí no verso 4, pela fé, no verso 5, pela fé, essa estrutura. Então a gente entende que o verso 1 e o verso 2 são introdutórios, e o verso 3, apesar de não falar especificamente de um personagem, ele está dentro dessa mesma estrutura em que, pela fé, nós vemos homens agindo de conformidade com aquilo que o Senhor os havia chamado. Eu creio que esse seja o ponto de partida com relação ao princípio fundamental daquele que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. O verso 3 é esse ponto de partida. Diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. E a primeira lição que o homem precisa aprender de Deus é que Ele é o Criador do universo. É interessante, como nós falamos, começar essa galeria da fé demonstrada pela vida desses irmãos do passado com essa revelação inicial de Deus. E que revelação é essa? Ele, o Criador de todas as coisas, e Ele, o Senhor de todas as coisas da criação. É impossível termos comunhão com Deus, uma comunhão real, se não crermos que Ele é Senhor e Criador do universo. O salmista, lá no capítulo 8, abram aí o capítulo 8, mais especificamente no verso 3, querendo mostrar a grandiosidade de Deus na sua misericórdia em condescender com o homem, aponta para o universo criado como palco para a glória de Deus, desse tão infinito e magnífico universo. Percebam o verso 3 e 4. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Lá em Jó, capítulo 38, verso 2 a 4. Deus, querendo mostrar agora a sua exaltada sabedoria e glória diante do homem que nada entende nem conhece todas as coisas, Ele coloca a sua criação para fazer exaltar a discrepância que existe entre o conselho do Senhor e o entendimento humano da sua própria realidade e situação, quando Ele diz assim: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra. Dize-me se tem entendimento. A primeira revelação que temos de Deus na Bíblia começa com isso, com Deus como Criador, criando todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso é bastante emblemático. Matthew Henry vai dizer que esse é um dos primeiros atos e artigos de fé que tem grande influência sobre o todo o restante, e que é comum a todo crente em todas as épocas e partes do mundo. É a fé na revelação de Deus que nos faz crer que o universo foi criado por Ele,
Apesar da revelação natural apontar de certa forma para essa verdade, é a fé que vai nos dar essa certeza. Por isso que ele começa com esse tópico aqui. Porque isso vai ser o ponto inicial para a ação de todos aqueles homens e mulheres que viveram pela fé. Lá o salmista, no Salmo 33, verso 6, diz assim: diz que pela palavra de Deus os céus foram criados, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Kistemaker, comentando esse texto do Novo Testamento, ele conclui que propositadamente Deus criou o mundo de tal maneira que o homem pode entender a sua origem somente de uma forma: pela fé. A Escritura vai mostrar que Deus fez o mundo por meio da sua ordem, como diz o Salmo 33, verso 9 ainda: pois Ele falou e Ele veio a existir, Ele ordenou e ficou firme. O autor sagrado, ele diz que o visível na criação veio de algo que não pode ser observado, não foi feito do que era visível. Na criação também não havia testemunhas, ninguém foi testemunha ocular da criação, como Jó, ali no verso 38, verso 4, vai dizer, ou seja, nas palavras de Deus: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tem entendimento. Ou seja, o homem deve confiar naquilo que Deus revelou a respeito da criação do universo e da formação do mundo. Pela fé na palavra de Deus, o homem reconhece que a criação se originou de Deus. E a fé aí vai ter um aspecto não só perspectivo, mas retrospectivo também. Ou seja, ela não aponta somente para frente, para o fim do mundo, mas ela vai apontar também para o começo do mundo. E pela fé nós vamos entender muito mais da formação do mundo, que jamais pode ser compreendido pelo olho da razão natural. Porque a fé é a convicção de fatos que não se vê. Parece que o autor aqui sagrado, ele está nos dizendo que o primeiro artigo de fé é entender que Ele é o Criador do universo e entender tudo do que disso depende. Por isso as citações dos Salmos, por isso as citações ali em Jó. Porque quando nós entendemos que Deus é o Criador de todas as coisas, é o Criador do universo, muitas coisas vão estar atreladas a isso, estão relacionadas à nossa vida aqui, nesse mundo, de forma bem prática. Por quê? Porque quando nós olhamos aqui para o verso 3, entendemos que não podemos considerar o mundo dos homens a parte da criação de Deus. A fé exercida pelos homens na terra, ao apontar a criação, deve tornar claro que tudo quanto existe na terra está sob o controle de Deus. Esse é o ponto de partida para entender que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Entender que tudo que existe está debaixo desse controle. Esse é o ponto de partida para mover todo crente à ação na fé, na palavra de Deus. Nos versos que se seguem, nós vamos ver como a fé foi demonstrada na vida de cada um desses irmãos do passado por causa dessa perspectiva. Porque entendiam que o Senhor era o Criador de todas as coisas e que por ser o Criador de todas as coisas, tudo que está, tudo que existe, está debaixo do seu controle, e principalmente as suas vidas. E esse é o propósito do autor aqui, exortar seus ouvintes a levar uma vida de fé, como se vê naqueles que pela fé seguiram Deus nos vários aspectos de sua vida. Perceba que a expressão pela fé é repetida várias vezes. Por quê? Porque ele quer ressaltar a primazia do que a fé representa, sendo seguida pelos exemplos dessa fé, para estimular aqueles irmãos, e nós também, a ação.
E esse capítulo vai apresentar de forma vigorosa que o povo de Deus deve ser um povo de fé, mesmo em circunstâncias desanimadoras, e partindo do princípio de que o Senhor é o Criador de todas as coisas, e Ele fez todas as coisas através do poder simples da sua palavra. O contraste entre fé e incredulidade, no nosso primeiro exemplo, será visto na vida dos nossos antepassados. E aí, em particular, o escritor vai apresentar o elemento positivo de fé, mas contrapondo-se a um elemento negativo ao mencionar o nome de Caim. Ele vai introduzir um exemplo de desobediência e incredulidade. E aí o verso 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. O autor sagrado vai mostrar que, por mais excelentes que fossem as obras dos antigos, elas derivavam seu valor de quem? Da onde? De sua fé. A sua dignidade estava na fé. Os pais só agradaram a Deus por causa da sua fé. E a fé aqui deve ser considerada num sentido duplo. Primeiro, com relação à obediência, ou seja, o que causa obediência. Visto que a fé não tensiona nem realiza nada exceto pela palavra de Deus. Então a fé, aí nesse seu primeiro sentido, é uma resposta, ou seja, representa a nossa obediência. Em segundo lugar, é uma obediência que gera o que? Confiança. Por causa da confiança e descanso também nessa palavra. Então tudo é gerado pela palavra e tudo se sustenta e se fundamenta na palavra de Deus. E o autor, com isso, ele tensionava demonstrar àqueles irmãos ali que não deveriam ter outra norma de fé senão a palavra de Deus e depender unicamente dessas promessas. A Escritura vai dizer que pela fé Abel oferece mais excelente sacrifício. A Escritura diz que o sacrifício de Abel foi mais excelente do que o de Caim. E a diferença entre eles está relacionada ao sacrifício. Por quê? Porque Caim trouxe uma oferta qualquer, enquanto Abel não. Abram aí Gênesis capítulo 4. Vamos lá, Gênesis capítulo 4, versos 2 a 5. Percebam que a diferença aqui estará relacionada ao sacrifício, mas não vai apontar para o sacrifício. Olha o que diz: depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Percebam a linguagem que o texto sagrado apresenta. Ele diz assim: Caim trouxe do fruto da terra uma oferta, e a ideia é de uma oferta qualquer. Aí ele diz: Abel, por sua vez. Percebam a diferença que ele coloca aí entre Abel e Caim. É como se ele tivesse assim: Abel, pelo contrário, trouxe o quê? Não trouxe uma oferta qualquer. Ele trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Caim traz um dos frutos, não há indicação que sejam os melhores frutos ou os primeiros frutos. Abel traz o melhor, o mais gordo dos primogênitos. O pecado de Caim aqui foi a superficialidade. Ele parece religioso, mas o seu coração não é totalmente dependente de Deus. Não é sincero e nem grato diante do Senhor. Olha o que o verso 4 de Gênesis vai dizer: Abel, por sua vez,
trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. A Escritura inicialmente vai dizer que o Senhor se agradou primeiro de quem? Ele se agradou primeiro do ofertante, ele se agrada primeiro de Abel, depois ele olha para a sua oferta. E o texto diz que ele trouxe das primícias. A atitude de Abel em escolher o melhor dependia da sua fé, dependia da maneira como ele via Deus, dependia da maneira como ele se relacionava com Deus. O mesmo aconteceu com Caim. Não foi a oferta em si, mas a forma como ela foi oferecida. Olha o que o salmista vai dizer a respeito disso, lá no Salmo 51, versos de 15 a 19. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Mas olha o que o salmista vai dizer depois. Ele não vai negar os sacrifícios. Olha o que ele diz: faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. O que o salmista está dizendo aqui é o que Gênesis está dizendo. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. O salmista está dizendo: faze bem a Sião, edifica os muros de Jerusalém, aí as minhas ofertas serão acompanhadas pelo meu espírito de gratidão a Deus e de fé. À luz do texto, nós podemos concluir que o seu sacrifício agradou a Deus em virtude de Ele mesmo ser agradável a Deus. E aí nós vamos perceber que o adorador e a sua oferta, elas são inseparáveis, eles são inseparáveis, pois a oferta vai demonstrar a disposição do coração do ofertante. Vejam a resposta do Senhor a Caim, o verso 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Os versos de 5 a 7 do capítulo 4 de Gênesis vai demonstrar a má disposição, a incredulidade e a impenitência de Caim. Por isso o seu sacrifício não foi aceito. Por quê? Porque o seu procedimento era ruim para com Deus. Olha o que o texto vai dizer. Versos de 5 a 7. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A sua ira mostra a sua má disposição. Irou-se, pois, sobremaneira Caim. Mostra a má disposição no coração dele. A indagação feita por Deus: por que andas irado, por que descaiu o semblante? Era uma oportunidade para que o seu ouvinte confessasse o seu pecado. Essa era a ideia aqui. Fazer com que ele confessasse o seu pecado. Ele deu essa oportunidade, mas ele não responde positivamente a essa oportunidade. E demonstra com isso a sua impenitência. E o verso 7 demonstra que Caim tem a consciência divina do que é certo e errado. Quando ele diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à sua porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ele tinha a ideia, ele sabia daquilo que era certo e aquilo que era errado. A resposta, ou seja, a pergunta-resposta vai requerer fé.
para se crer que Deus faz sempre o que é certo, mas ao deixar sem resposta a essa pergunta, Caim vai demonstrar a carência de uma fé que agrada a Deus. O fracasso de Caim no culto e a sua ira subsequente são básicos para esse comportamento pecaminoso. E aí, queridos, os eleitos e os não eleitos são diferenciados por suas atitudes básicas em relação a Deus. Bruce Waltke, ele vai dizer que Caim primeiro fracassa no altar, e porque fracassa no altar, também fracassa no campo. Parece que aquele que fracassa em sua teologia, consequentemente, fracassará em sua vida. A Escritura vai dizer que por causa disso, Abel teve bom testemunho de ser justo. Pela fé implantada no coração de Abel, Abel obteve o testemunho de ser justo. Ele viveu em harmonia com Deus e com os homens, e por isso tornou-se conhecido como um homem justo. Deus olha para o coração de Abel e fica satisfeito com os motivos do ofertante. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e depois de sua oferta. Foi pela fé que ele obteve esse testemunho de justiça. A justiça que provém da fé, que é dom de Deus. Por isso o verso 6 vai dizer: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Existem algumas pessoas que falam que a questão aqui de Abel e Caim era que se referia ao tipo de sacrifício. Porque ele ofereceu um sacrifício cruento e Abel não. Mas parece que, por mais que isso possa ter alguma relação, a questão aqui não é essa. Porque a questão aqui é a fé dele. Uma fé que foi implantada no coração dele por Deus. E por causa dessa fé, o Senhor se agradou da sua oferta. Certa vez eu ouvi um pastor pregando, ele falando que as nossas obras diante de Deus são semelhantes àquela criancinha nova, de 3, 4 anos de idade, que faz aqueles desenhozinhos e entrega para o pai. E o pai olha e diz assim: que coisa linda. Eu tenho até hoje, por causa da minha esposa, os desenhos dos meus filhos. E naquela época eu olhava para quem estava me dando. Uma criança de 3, 4 anos de idade, que não sabe escrever direito, que não sabe desenhar direito, que não sabe pintar direito. E dizia: meu filho, que coisa linda. É dessa forma que o Senhor aceita as nossas ofertas, as nossas obras, porque elas são feitas em Cristo. A beleza não está nelas, a beleza está em Cristo Jesus. E quando nós oferecemos isso, o Senhor olha para as nossas ofertas e vê Cristo. Por isso que Ele olha e diz que essas coisas são lindas, como um pai com relação a seu filho. Foi pela sua fé que ele obteve esse testemunho de justiça, porque era a justiça que provinha da fé, que é dom de Deus. E aí ele diz assim: por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Ou seja, mesmo depois da sua morte, o seu exemplo encoraja as pessoas a buscarem ao Senhor, porque Ele recompensa aqueles que sinceramente o buscam. Percebam que essa é a temática. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que se torna galardoador dos que o buscam. É isso que a vida de Abel nos diz. O pensamento principal é:
o tipo de fé de Abel, que Abel exerceu, pode comunicar durante todo o decorrer do tempo. Por isso que ela ainda fala até hoje. Por isso que ele é um exemplo de piedade e de vida cristã. A sua fé fala a nós até hoje. Matthew Henry descreve no final do seu comentário a respeito desse verso algumas verdades, as seguintes verdades que esse verso nos revela. Então ele diz assim: primeiro, que o homem caído tem permissão para adorar a Deus com a esperança de ser aceito. Que se esperamos que nossa pessoa e oferta sejam aceitas, precisa ser por meio da fé no Messias. Que a aceitação por parte de Deus é um favor peculiar e distintivo. Que aqueles que obtêm esse favor de Deus precisam contar com a inveja e a maldade do mundo, como Abel. Que Deus não vai permitir que as injustiças cometidas contra o seu povo fiquem sem castigo. Ele diz: o sangue do teu irmão clama a terra contra você. Nem seus sofrimentos sem recompensa. Que Deus não permitirá que a fé de Abel, não permitiu que a fé de Abel morresse com ele, mas levantaria outros que obteriam uma fé igualmente preciosa. E assim o fez em pouco tempo, pois no versículo seguinte nós temos assim: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Assim como Abel mostrou seu amor para com Deus, Enoque, membro da 7ª geração da família de Adão, também serviu ao Senhor. E o autor sagrado escolhe Enoque como a próxima pessoa que experimenta uma vida de verdadeira dedicação a Deus. Abram Gênesis capítulo 5. O Gênesis capítulo 5 vai falar da descendência de Adão. Todas as outras pessoas mencionadas nessa descendência, nessa genealogia, são descritas como tendo morrido. E é geralmente assim: e então morreu, e então morreu. Gênesis capítulo 5. Vou abrir aqui. Gênesis capítulo 5. Verso 5. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos que morreu. Gênesis, verso 8. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Verso 11. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. E assim sucessivamente até o verso final do capítulo. Mas percebam que isso não acontece com Enoque. Enoque foi tirado dessa vida de modo que não experimenta a morte. Gênesis capítulo 5, verso 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Ele introduz o verso 5 pela expressão lá em Hebreus, pela fé. Por causa da sua fé, Enoque não enfrentou a morte. Ele foi transladado para a glória de Deus. Percebam que essa mensagem ela vai direto ao coração daquela igreja. E é esse o propósito ali de perceber que o Senhor, Ele recompensa, Ele premia aqueles que vivem pela fé. Bruce Waltke que vai afirmar que essa expressão, andar com Deus, usada em Gênesis, denotava o desfruto de uma comunhão sobrenatural e íntima com o Senhor. Percebam aqui a descrição da vida de Enoque. Olha que interessante. Enoque, verso 22. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque viveu uma vida normal, de criar filhos e filhas.
Percebam que a narrativa a respeito da vida de Enoque é completamente diferente da narrativa feita da vida de Abel. Ele se detém a detalhes específicos ali, até mesmo por causa do que ocorreu. Mas parece que a vida de Enoque foi uma vida normal. Ele viveu como todos os homens viveram, criou seus filhos, mas a diferença é que a sua vida inteira foi caracterizada por seu amor a Deus. A Escritura diz que ele andava com o Senhor. E por causa disso, por causa dessa intimidade com Deus, por causa dessa comunhão com Deus, Deus o levou para si. A transladação de Enoque aconteceu como recompensa da sua fé. Entendam o que o texto está dizendo para nós. Enoque é um representante da nossa esperança em Cristo Jesus. A fé de Enoque era tão vívida e seu relacionamento tão íntimo que ele não experimentou a morte. Calvino, em seu comentário, explica por que ele foi tirado de uma forma tão inusitada. Foi um sinal, diz ele, extraordinário, pelo qual todos podiam ver quão querido de Deus ele era. E aí eu me lembro, eu não sei se as mentes de vocês estão acompanhando o meu raciocínio, que Malaquias, capítulo 3, versos 17 e 18 diz: eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Todos podiam ver aquela situação na vida de Enoque, que o Senhor o amava, que ele era um querido de Deus. Se nós formos atentar no contexto em que Enoque vivia, nós vamos perceber pela leitura da narrativa que a descrença e todo gênero de corrupção estavam prevalecendo em toda parte. E se uma morte tivesse ocorrido de forma costumeira, nunca jamais teria ocorrido a alguém que ele fora poupado pela providência divina de ser contaminado pelo contágio do mundo. Ele recebeu bom testemunho de sua fé, por ter agradado a Deus em um mundo em que a descrença e a corrupção prevaleciam. E Enoque vivia uma vida normal. Era um homem que criou seus filhos. Simplesmente é isso que o texto da Escritura está dizendo. Mas ele é um homem que andava com o Senhor. Ele recebeu um bom testemunho por ter agradado a Deus em um mundo em que a descrença e a corrupção do pecado prevaleciam. Tal foi o resultado da fé dele. A Escritura diz que ele era um homem justo e que andava com Deus. Visto que a justiça começa com a fé, o fato de ele ter agradado a Deus é atribuído à sua fé. A maldição da morte pronunciada sobre Adão e sobre a sua descendência não prevaleceu contra Enoque, pois Deus o levou. Ele foi elogiado como alguém que agradou a Deus. Salmo 49:15 diz assim: mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Lá em Romanos capítulo 6, verso 9, a palavra de Deus diz assim: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Nós olhamos para Enoque e vemos a promessa de vida eterna na vida dele para nós. Vemos a promessa, ou seja, a concretização da promessa de que nós vamos estar com o Senhor, porque o Senhor vai nos tirar desse mundo. Enoque é a evidência de que, como crentes, seremos preservados da morte eterna
por causa da nossa fé. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, diz assim: depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados junto com ele, da mesma forma que Enoque foi, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E por quê? Por causa da sua fé. Por causa da sua fé, ele andava com Deus. Era um homem que criava filhos e filhas. Ele tinha uma vida normal. A diferença é que no meio daquele mundo corrupto, onde o pecado estava avançando cada dia mais e mais, ao ponto de o Senhor, num determinado momento, destruir toda a humanidade, deixando somente uma família. Aquele homem foi retirado dali, como nós o seremos. Por isso que ele diz, lá no verso 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Percebam que como ele começa essa história, ele começa dizendo que o Senhor é criador de todas as coisas, que criou todas as coisas, das coisas que não existem, do nada. Elas vieram a existir simplesmente pela palavra do seu poder. E o que isso significa? Significa que nada foge ao controle dele. Que tudo está debaixo da sua orientação, da sua mão. E que devemos colocar no Senhor a nossa confiança, independente das circunstâncias. Esse texto ele vai ensinar uma verdade espiritual que toca a vida de cada um de nós. Nessas palavras aqui temos a prova na vida desses irmãos que é impossível agradar a Deus sem a fé verdadeira. E essa presente declaração deve ser considerada uma ligação dessas experiências desses nossos irmãos com um propósito inteiro da carta. Esse era o propósito do escritor da carta. Fazer que os homens vivessem pela fé, perseverassem na fé. E que fé? A fé que foi apresentada nesses 10 primeiros capítulos. Ele diz assim: creia que Ele existe. E aqui nós temos a razão de que ninguém pode agradar a Deus senão pela fé, que consiste em reconhecer a sua existência. Calvino vai dizer que não será suficiente nós formularmos uma ideia vaga de Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que se torna galardoador dos que o buscam. Ninguém vai agradar a Deus se não reconhecer isso, a existência de Deus. Mas que existência? Que Deus é esse? É uma ideia vaga? Não. Nós temos que discernir quem é o verdadeiro Deus. Lá em Mateus capítulo 16, verso de 13 a 17, o Senhor Jesus pergunta aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas, como Nicodemos, alguém enviado da parte de Deus. Então ele chega para o Senhor Jesus ali, capítulo 3 de João, ele vai dizer assim: não, o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. E ele errou feio. Nicodemos errou feio.
errou feio. O tiro que ele deu está muito distante do alvo. Porque o Senhor Jesus não era um mestre vindo da parte de Deus. Ele era o próprio Deus. Há um erro abissal aí, a afirmação dele. Mas olha o que Pedro vai dizer. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. O autor sagrado afirma que não teremos acesso à presença de Deus, a menos que estejamos convencidos nos mais profundos recessos da nossa alma que de fato Deus existe. E olha a conclusão que Calvino dá a respeito disso. Ele diz assim: é evidente à luz desse fato que os homens cultuarão a Deus inutilmente se porventura não observarem o modo correto, e que todas as religiões que não contêm o genuíno conhecimento de Deus são não só fúteis, mas também perniciosas, visto que todos aqueles que não sabem distinguir Deus dos ídolos estão sendo impedidos de se aproximarem dele. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus conheça esse Deus. E aí ele diz assim, terminando Calvino, não pode haver religião alguma onde não reine a verdade a respeito dele. Se o genuíno conhecimento de Deus habita em nossos corações, necessariamente nós seremos conduzidos a reverenciá-lo e a temê-lo. E foi isso que aconteceu aqui com esses homens antes dos patriarcas. Eles conheciam a Deus e por isso fizeram o que fizeram. Por isso Abel ofereceu aquela oferta que foi muito mais excelente do que a de Caim. Por quê? Porque o seu coração rejubilava diante do Senhor. Por isso Enoque foi resgatado, levado daquela geração perversa que foi destruída alguns séculos depois por um dilúvio, porque era um homem comum que criava filhos, que tinha a sua vidinha, mas que andava com Deus. Por isso o verso 6 chega a essa conclusão: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que, ao me aproximar de Deus, creia quem é esse Deus. Saiba quem é esse Deus para reverenciá-lo e para temê-lo. Porque nós, se assim não for, estaremos nos aproximando do Senhor para juízo, como foi o caso de Caim. Mas não só isso. Ele diz assim, e que se torna galardoador dos que o buscam. Outro requisito da fé é que nós devemos viver na certeza de que não buscamos em vão. Isso inclui a certeza da nossa salvação e vida eterna. Calvino vai dizer que ninguém terá seu coração preparado para buscar a Deus, a menos que perceba profundamente uma manifestação da vontade divina, compelindo-nos a esperar a salvação que vem do Senhor. Esse é um requisito de fé, na certeza de que não buscamos a Deus em vão, Ele vai ouvir a nossa voz. Eu me lembro, quando nós morávamos no Recife, e aí recebemos uma visita
de um grupo de 3 pessoas da Jocum. Uns eram americanos e foi até estranho porque a esposa era metodista e o marido era católico. Eu não entendi muito. E um dia eu cheguei em casa lá, e estava Simone com um casal, e eles estavam ali fazendo comida e conversando. E aquele jovem, aquele rapaz, disse para Simone assim: eu prefiro duvidar da minha salvação. Prefiro não crer na minha salvação. Só assim eu vou fazer tudo para obtê-la. Essa é uma teologia da Igreja Católica, né? E os católicos, verdadeiramente católicos, eles nos chamam de presunçosos porque nós temos certeza da nossa salvação. Só que o tiro sai pela culatra, né? A certeza da nossa salvação não está nas nossas obras. Está nos méritos de Cristo. Nós somos recompensados por causa daquilo que o Senhor colocou em nós. Calvino vai dizer que essa é a segunda parte da fé. Crer que Ele existe, e a segunda, crer que Ele se torna recompensador daqueles que buscam a Ele. Porque quando nos sentimos seguros de que nossa salvação repousa nele, nós estamos firmes. Aquilo que é intransponível, porque a nossa segurança não está em nós, está em Cristo. Deus ser galardoador dos que o buscam deve ser considerado não somente em termos abstratos, mas cada um de nós deve aplicar a si mesmo as vantagens e os benefícios dessa doutrina, para que saibamos que Deus tem cuidado de nós, que Ele se preocupa tanto com a nossa salvação, que jamais se afastará de nós crentes, que as nossas orações serão ouvidas por Ele, que Ele sempre será o nosso libertador infalível, e por isso eu vou buscá-lo, por isso eu vou orar a Ele, porque eu sei que Ele vai responder as minhas orações, eu sei que Ele vai me ouvir, eu sei que Ele vai cuidar de mim, eu sei que Ele vai me conduzir, eu sei que Ele vai me tratar de forma especial, porque eu sou filho, porque eu creio que se eu buscá-lo, eu terei da parte dEle a sua misericórdia para comigo. E uma vez que essas coisas não vêm senão por meio de Cristo, é necessário que a nossa fé tenha sempre em consideração que repouse unicamente nele, em Cristo Jesus. A graça de Deus, ela se encontra fundamentada somente em Cristo. Ele é o único a quem a nossa fé deve contemplar. Você entende por que o escritor de Hebreus está dizendo isso? Você percebe que ele está dizendo a nós que as nossas ações, que as nossas obras, aquilo que nós fazemos, representa pura e exclusivamente a fé que nós temos em Deus.
É essa fé que nos move à ação. É essa fé que nos faz voltar para o Senhor. É essa fé, é esse conhecimento de Deus, é o entendimento de que o Senhor está olhando para nós como um pai que ama os seus filhos e que gosta de presenteá-los e que deu o maior de todos os presentes. E lá em Lucas, quando ele fala sobre a ansiosa solicitude da vida, que não aparece em Mateus, ele vai dizer assim no final: não se preocupem, porque a mim me agradou dar o meu reino. É como se ele dissesse assim para a gente: vocês receberam o que existe de maior e de mais valioso, e vocês estão preocupados com essas coisas? Essa é a segurança que nós temos, queridos. E essa é a segurança que o escritor de Hebreus quer dar àqueles irmãos. Não interessa o tipo de sofrimento ou dificuldade que você está passando. Eu estou sofrendo demais. Eu estou sentindo muita dor. Eu estou passando por essa situação terrível. Olha a atitude dos homens da palavra de Deus. O apóstolo Paulo e Silas. Que situação. Eles pregam o evangelho e são presos. E aí eles são colocados em troncos. Como a gente vê na televisão dos escravos. Aqueles troncos que as pessoas metem o pé e as mãos e ficam sentados assim. E as pessoas ficavam acorrentadas, alguns até nus, faziam as suas necessidades ali. Provavelmente aquilo ali é um ambiente de doença, e muitos morriam na prisão. A gente vê em alguns filmes, como o Conde de Monte Cristo, alguns filmes do século XVII, XVI, onde as pessoas eram colocadas em cavernas, faziam tudo ali. E qual era a atitude do apóstolo Paulo ali naquela situação? Eles estavam louvando a Deus. Eles foram presos, foram açoitados, eles estavam louvando ao Senhor. E por causa daquela atitude, uma família inteira veio aos pés de Cristo. Qual é a perspectiva desses homens com relação à vida, a esse mundo? É bem diferente da nossa, mas não deveria ser. Nós temos um probleminha dentro de casa, nós já resmungamos, proferimos insultos até contra o Senhor, murmuramos a nossa sorte, queixamos da nossa sorte. Passamos por determinadas situações, ficamos desempregados, ou mudamos de uma cidade para uma outra por causa de um problema de saúde, de dinheiro, sei lá o quê. E não percebemos que o Senhor está nos conduzindo nesse mundo. E Ele espera que nós entendamos quem Ele é, compreendamos o seu grande poder, a sua maravilhosa boa vontade e benevolência para conosco, crentes, porque com todas essas coisas, o Senhor está nos conduzindo para o céu. E é isso que Ele espera de nós, para agradarmos ao Senhor. Simples. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Quando nós queremos num Deus vivo e verdadeiro, nós vamos viver a nossa vida nessa ótica.
Não é que você, o crente, não possa reclamar nem murmurar a momento algum. Nós vamos fazer isso porque somos pecadores. Nós devemos nos arrepender. Devemos olhar para a Escritura e reconhecer que nós estamos sendo conduzidos para o reino eterno. E que nesse mundo nós vamos passar determinadas privações. Mas o Senhor quer que nós permaneçamos firmes nessa condição que Ele nos chamou. É nessa condição que Ele quer de você a sua fé. Que Ele quer esperar de você o temor a Ele. Todos esses homens aqui, Abel, Enoque, Noé, Abraão e outros, todos eles têm uma coisa em comum. Não é somente a sua fé, mas a maioria deles aqui eram marginalizados da sua época. Todos eles, ou sua grande maioria, eles eram marginalizados por causa da sua fé e permaneceram firmes. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que o escritor de Hebreus quer nos mostrar. É isso que o escritor de Hebreus quer mostrar àquela igreja, dizendo assim: se aquele retroceder, a minha alma não se compraz. Nós não somos os que retrocedem, mas nós somos aqueles que permanecem para a conservação da alma. E que o Senhor possa falar ao nosso coração através dessa palavra. E que possamos ouvir a voz do Senhor e entender o que Ele tem para nós através da exposição da palavra de Deus. Eu gostaria de cantar com a igreja o cântico de número 318.